é seu, e o ar que eu respiro é seu. Sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Boa noite, Igreja da Vila. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão passando? Como passou essa semana? Eu tenho certeza que muita coisa aconteceu de lá para cá. E eu também tenho certeza que Deus tem abençoado ricamente a nossa vida diante da história que Ele está escrevendo em nós. Como é bom podermos estar juntos nesse momento para a gente celebrar, festejar e cultuar o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Como é bom poder ser igreja e juntos nesse tempo poder celebrar o nome dele. Eu quero convidar você, junto com toda a sua família, a usar desse tempo para fazer o seu melhor. O melhor que você pode oferecer para aquele que é tudo em nós, Jesus Cristo. Então, no seu sofá, na sua mesa, aí no seu quarto, eu não sei onde você está. O importante é que o seu coração esteja conectado com Ele, com Jesus, que está aqui conosco, nesse exato momento.
Vamos celebrar, vamos festejar, vamos cultuar ao nosso Deus, porque nós fomos convidados por Deus para fazer parte dessa grande família, a família de Jesus Cristo. Vamos cantar, vamos louvar a Ele que é digno de nosso louvor. Igreja da Vila, que delícia a gente poder cantar juntos, sabendo que nós fomos convidados para adorar ao único Deus e verdadeiro, que enxerga quem nós somos, mas que apesar de quem nós somos, Ele envia Cristo e a gente pode descansar, pode colocar a nossa esperança nele. Pensando nisso, quero convidar vocês para juntos lermos um texto que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quero convidar vocês a gente a orar e descansar nesse Deus que cuida de nós. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque apesar de quem nós somos, obrigado porque mesmo em nossa condição miserável, nossa condição humana, que um dia decidiu dar as costas para o Senhor veio até nós. O Senhor nos convida para uma adoração sincera, mediante o sacrifício de Cristo. O Senhor nos deu novamente a chance de vivermos junto com o Senhor. Obrigado, Pai. Que nós possamos descansar no Teu cuidado, descansar na segurança do Teu amor por nós, que é imensurável. Que a gente aprenda dia após dia, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.
Oi pessoal, eu queria dar um aviso muito importante para vocês nesse momento. Como vocês devem ter notado, hoje nós tivemos uma programação toda especial com as nossas crianças do Vila Gui. E esse recado é especialmente para você que é pai, que é mãe das nossas crianças que compõem essa turminha tão legal e tão atenciosa do nosso Vila Gui. A nossa equipe tem se preparado, a nossa equipe tem investido seu tempo, seu coração para preparar toda uma programação especial para que mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento social, as nossas crianças também tenham o seu espaço dentro das nossas programações. Mas nós queremos fazer um movimento diferente agora no Vila Gui. Nós queremos contar com a participação de você, pai, de você, mãe, para que esse momento da criança aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus seja mais importante ainda, seja maior ainda de carregado de significado para ela. Eu tenho certeza que quando nós sentamos aqui para fazer parte do nosso culto, as nossas crianças, quando ouvem essa musiquinha do Vila Gui, já vêm correndo para o sofá, sentam com a gente para ouvir a sua historinha. Mas o que nós esperamos de cada um de vocês? Que esse momento seja um momento especial só delas. Que seja um momento onde os professores vão ajudar vocês a ter uma devocional com a sua criança. Pode ser domingo de manhã, todo domingo às 9 horas nós vamos disponibilizar todo o material para vocês. Mas que seja um momento entre família, com o pai, a mãe, senta com a criança e ali faz aquilo que está escrito em Provérbios, quando fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. A cada domingo, a cada semana agora, nós vamos fazer um material para vocês. E vocês pais, vocês vão sentar com as suas crianças e vão participar desse momento. Como? Simples, elas vão ver a historinha, elas vão ouvir a historinha, elas vão ter uma atividade para elas fazerem. E no final, o mais importante, é um momento de conversa, de diálogo, de você ter a oportunidade de conversar com o coração do seu filho, da sua filha. Nós queremos fazer esse movimento para que as nossas crianças, as nossas famílias cresçam em profundidade cada dia mais. Então, nós contamos com vocês, pais, nós contamos com as nossas crianças para participar do Vila Gui e eu tenho certeza que todos nós vamos crescer imensamente como igreja de Jesus. Que Deus abençoe muito a tua família, que Deus abençoe cada criança do nosso Vila Gui, que Deus abençoe cada um da nossa equipe do Vila Gui e que nós possamos continuar fazendo essa obra linda em Jesus. Quanta coisa nos espera para essa semana. E que bom saber que Deus nos dá esse espaço para que a gente esteja pronto para viver tudo que mais uma semana tem por aí. E aí, pensando nisso, eu quero ler com vocês mais um texto. Está lá em João, capítulo 15, versículos 5 a 17. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos.
e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu te chamo de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tenho tornado conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Que o nosso coração agora esteja preparado para receber a mensagem que Deus quer falar no nosso coração. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada.
Como eu gosto dessa canção, como eu gosto dessa música, como é bom a gente poder estar aqui como igreja e ouvir uma canção como essa para fazer a gente pensar um pouco o que isso tudo significa para nós. Essa canção fala que tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu vivi, tudo que eu ganhei, até os castelos mais altos que eu conquistei, não se comparam ao tesouro mais precioso que eu ganhei na minha vida. E se fosse para resumir numa só palavra, numa só canção, o que é a mais importante da minha vida, esse nome seria Jesus Cristo. Como eu gosto de parar e pensar sobre isso na minha vida. Gente, nós chegamos no último domingo do mês de janeiro. Esse mês nós estivemos aqui refletindo juntos sobre essa série chamada A Vila, uma igreja simples, mas que vive em um mundo muito complexo, em um contexto muito complexo. Nós pensamos muitas coisas aqui nesse último mês. Eu não sei se você lembra, mas nós começamos a refletir a partir de Efésios sobre como conviver é algo imprescindível para o nosso crescimento pessoal. E como igreja, Jesus trabalha no nosso coração à medida que nós estamos juntos. No segundo encontro, nós fomos para Corinto. E nós pensamos um pouco sobre a nossa identidade como bom perfume de Cristo, embaixadores de Cristo, cartas vivas de Deus, e como um tesouro enorme guardado no nosso coração, mas em vasos de barro. E nós falamos um pouquinho da simplicidade que Deus espera de cada um de nós, mas da simplicidade que Deus espera da nossa comunidade, diante da grandeza que Ele tem feito em nós. A próxima parada dessa viagem foi nas igrejas da Galácia. Nós refletimos um pouco sobre essa decisão de viver um estilo de vida totalmente diferente, que contraste a cultura ao nosso redor. À medida que nós investimos tempo intencionalmente no nosso relacionamento com Jesus, o Espírito Santo que habita dentro de nós produz um fruto na nossa vida que transforma, que molda, que muda o nosso caráter. Na semana passada a gente estava em Tessalônica e a gente conversou um pouquinho sobre como aquela igreja demonstrava características que são a base da identidade que nós temos como cristãos. Os efeitos da fé, o trabalho duro do seu amor e a perseverança que vem da esperança que eles tinham em uma coisa só, na volta do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Como é bom pensar tudo isso. Porque todas essas características, elas fazem parte da nossa identidade mais profunda como igreja. Uma das comunidades de Jesus Cristo, uma das comunidades da igreja de Jesus Cristo. O convívio, o crescimento mútuo, o senso de viver a simplicidade dentro de um pensamento de comunidade, o estilo de vida contrastante, contracultural que o fruto do Espírito Santo produz em nós, o tripé que nos identifica como pequenos cristos nesse mundo, que é a fé, o amor e a esperança, tudo isso faz parte das características de Jesus em nós. Nós paramos para pensar em tudo isso nesse mês de janeiro. Mas sabe por quê? Porque é muito importante que nós como igreja da Vila, nós resgatássemos em nossa mente, no nosso coração, qual é o DNA da nossa comunidade. Quando a Igreja da Vila nasceu, ela nasceu com uma missão linda, há 7, 8 anos atrás, e ela nasceu com uma missão de ser uma das comunidades da Igreja de Jesus Cristo que existe para um propósito. Sabe qual? Desfrutar de uma relação de amor e compromisso com Deus e com as pessoas. Compartilhar sua graça transformadora e servir a todos, contribuindo para o avanço do reino de Jesus na terra e participando do alcance e transformação dos seus discípulos quando nós adoramos juntos de forma simples, acolhedora e contemporânea. Desde o meu primeiro contato que eu tive com a nossa igreja, eu me impressionei muito com o sonho que Deus colocou nos corações de cada um de vocês que estavam aqui. Seja 8 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais recente, Deus foi multiplicando esse sonho no coração de todo mundo que foi chegando e se juntando. A Igreja da Vila nunca foi um prédio. Nós já mudamos 4 vezes de local.
Nós entendemos que igreja não são paredes construídas que nos delimitam, mas somos nós, pessoas, povo, comunidade. Você que está aqui, você que de alguma forma foi convocado por Deus para estar aqui e fazer parte desse sonho. A Igreja da Vila sou eu e você. A Igreja da Vila somos nós. E esse mês de janeiro nós paramos para pensar um pouquinho quem nós somos. Quais são os princípios e os valores que fundamentam, que constroem a nossa identidade? A Vila é uma série de mensagens que provocou reflexões profundas. Nós discutimos isso nos grupos pequenos, nós compartilhamos o coração. Esse mês foi um mês intenso e muito gostoso de poder ver Deus trabalhando e movendo o coração dos nossos irmãos queridos. Tudo isso que nós passamos esse mês de janeiro, toda essa transformação que nós estamos tendo no nosso modo de viver, no nosso estilo de vida, as adaptações que nós estamos tendo, tudo que nós estamos vivendo, tem me feito pensar e refletir muito, muito mesmo, sobre o que de fato significa ser igreja hoje. O nosso prédio, que na verdade nem é nosso, está fechado, mas a igreja não é prédio, nós estamos todos em casas. Faz quase um ano, gente, que nós estamos vivendo esse novo modo de nos reunir como igreja. Mas isso, no mínimo, deve levantar em nós um ponto de interrogação. O que de fato significa ser cristão no mundo de hoje? O que de fato significa ser igreja no mundo de hoje? Eu queria que você tivesse parado um pouco esse mês de janeiro para pensar isso. O que significa para mim ser igreja? Tomara que isso tenha incomodado o seu coração, tomara que isso tenha levantado reflexões, tomara que você tenha parado um pouco nesse mês de janeiro para pensar o que eu sou como igreja de Jesus. O nosso contexto, gente, é muito complexo. Nós estamos vivendo um momento da história em que o mundo evangélico ganhou muita visibilidade na mídia, principalmente no nosso país. Os evangélicos são conhecidos, eles estão sendo vistos nas notícias, nos noticiários e hoje criam até partido político. Existe um partido, o PSC, Partido Social Cristão, que é composto e foi criado por irmãos da Assembleia de Deus. Hoje nós temos 195 deputados em um grupo que é conhecido como bancada evangélica, e isso corresponde a 38% das cadeiras que são ocupadas ali. Nós estamos visivelmente expostos. Todo mundo sabe o que é evangélico. Jargões evangélicos têm sido espalhados nos corredores do Congresso Nacional. Nós viramos capa de revista. E a capa diz com uma pergunta enorme, assim para o seu leitor: país terrivelmente evangélico é um projeto de poder? Eu não sei se você percebe isso, porque o nosso momento ele é muito específico na história. Mas espera aí, eu não estou aqui de forma nenhuma para falar de política ou defender qualquer posicionamento nesse sentido. Eu quero sim provocar uma reflexão profunda no nosso coração sobre o momento que nós estamos vivendo hoje e quem nós somos nesse momento. Há quem diz que religião, política e futebol não se discute. Você já deve ter falado ou ouvido isso. Eu penso um pouco diferente disso, sabe, meus queridos? Porque para mim, quando a gente foge de um diálogo equilibrado sobre a nossa maneira de entender a religiosidade na nossa vida, a forma de participarmos politicamente no cuidado da nossa sociedade e até mesmo os nossos posicionamentos diferentes no nosso entretenimento, nós corremos um seríssimo risco de cair no senso comum. E mais, anularmos a nossa capacidade crítica de olhar o nosso mundo, o nosso redor, com as lentes corretas da cosmovisão do Evangelho de Jesus. Então nós precisamos pensar assim, nós precisamos conversar assim, nós precisamos buscar entender o momento que nós estamos vivendo, mesmo que as nossas opiniões, os nossos posicionamentos sejam diferentes. O que significa ser evangélico no nosso país? Você já parou para pensar isso? Hoje, ano de 2021, o que esse termo evangélico quer dizer na nossa nação? O que significa dizer que nós carregamos o nosso nome e registro no IBGE, que somos cristãos evangélicos? Ser crentes nos transforma em que tipo de pessoa?
fazer parte de 1/3 da população do Brasil, que se diz cristã evangélica, significa o que para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa família, para todos aqueles que convivem conosco todo dia, no nosso trabalho ou onde a gente está? Eu queria que você pensasse aqui comigo também. Se religião é a definição de um caminho que nos liga ao divino, procura aí no dicionário, você vai ver. Você vai encontrar que religião é um conjunto de sistemas culturais, de crenças, além de visões de mundo, que estabelece um símbolo que relaciona a humanidade com a espiritualidade e os seus valores morais. Então, se religião é tudo isso, todo ser humano carrega em si a essência de um ser religioso, não é? Mas partindo desse pressuposto, vem uma pergunta: como eu vivo a religião na minha vida? O que ela faz em mim? O que ela provoca em mim, nas pessoas que vivem comigo? Qual é a minha religião de fato? Qual é a sua religião de fato? O nosso contexto nos daria uma resposta. A nossa religião é ser evangélico. Mas, pessoal, isso implica em tantas formas e maneiras de se viver que tudo isso não define a gente. Hoje em dia a gente tem até que ficar explicando, como se isso fosse necessário, para aquelas pessoas que vêm para a gente perguntam e a gente tem que ficar se esquivando, dizendo: eu sou evangélico, mas eu não uso isso, eu não faço aquilo, eu não sou do jeito de tal igreja, eu não uso tal e tal costume. Sabe por quê que a gente tem que ficar nesse milindre todo, explicando tanta coisa? É porque nós perdemos um pouco da nossa consciência sobre o que realmente é a nossa verdadeira religião. A nossa religião é Cristo, e somente Cristo. E é exatamente esse um dos conselhos que Paulo deu para uma das igrejas que ele participou na sua construção, na sua edificação, e esteve tão próximo, que é a comunidade de Colossos. Hoje nós vamos chegar nesse último ponto da nossa viagem. O último ponto dessa viagem de janeiro é exatamente nessa cidade, Colossos, onde Paulo escreveu essa carta para aquele povo que ali nasceu uma igreja onde tanta coisa aconteceu ali. Nós vamos para um lugar muito peculiar. O evangelho se espalhou ali com muito poder, com muita velocidade. Após a ressurreição de Jesus, aquele pessoal ficou sabendo das boas notícias do grande rei do mundo e eles se renderam ali. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o conselho que Paulo trouxe para aquela pequena igreja ali. O que isso tem a ver com a minha vida? E o que isso tem a ver com a minha religião, com a minha espiritualidade? Eu queria convidar você a pensar hoje. Pense, reflita sobre isso, porque isso é a base do que nós construímos, não somente nós como pessoas, mas como igreja, como comunidade. Vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho especificamente sobre isso, eu queria te contextualizar sobre essa carta. A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita quando Paulo estava preso. E ela é dirigida a um grupo de pessoas, curioso isso, que Paulo nunca conheceu. Paulo não conhecia aquelas pessoas, porque, na verdade, aquela comunidade ela não tinha sido fundada por Paulo. Mas Paulo sempre ajudou no crescimento daquela igreja. A igreja de Colossos foi iniciada por um colega de Paulo, chamado Epáfras, que era da cidade lá de Colossos. Ele provavelmente veio para Éfeso quando Paulo estava ali, ouviu o evangelho e se tornou um cristão quando ele ouviu essa mensagem. Então ele voltou para Colossos e começou a contar para todo mundo o que ele tinha ouvido, o que tinha mexido tanto com ele e tanto com o seu coração. Gente, isso levou várias pessoas a se renderem a Jesus. Acho que nem Epáfras tinha noção do que ia causar naquela cidade quando ele fizesse isso. Junto com Epáfras a gente tem a figura do Filemon, um Filemon da carta, que também ouviu do evangelho em Éfeso, provavelmente, foi transformado. Ele também voltou para Colossos e viveu ali essa mudança radical na sua vida. Então aquela comunidade era uma comunidade jovem, num território novo. E assim como as igrejas da região da Galácia, Tessalônica, Éfeso, claro, quando uma igreja surgia naquele lugar, a pressão cultural começava a cair em cima deles. Mas uma questão importante se destaca aqui, sabe por quê? Porque Paulo escreve essa carta para fortalecer eles em sua fé,
Porque Epáfras, ele começou a ver um problema naquela igreja. E ele volta para Paulo, quando ele estava preso, ele faz uma visita para Paulo e conta para Paulo, Paulo, eu preciso da sua ajuda, nós estamos com um problema. O pessoal tem uma fé vibrante, mas tem um probleminha acontecendo ali. Eu não sei se você pensou nisso, mas naquela época era muito perigoso se tornar um seguidor de Jesus em qualquer lugar. Porque no mundo antigo, gente, cada cidade, cada vila tinha deuses e deusas locais que eles adoravam, e essa era a forma deles manterem a cidade segura, porque a visão deles era o seguinte, era uma religião muito peculiar, era um paganismo misturado com filosofia, onde os deuses habitavam os locais e eles protegiam aqueles locais. E o que acontecia? Quando um terremoto, uma fome, uma inundação local, qualquer coisa acontecia naquela cidade, a culpa era do pessoal que não estava servindo, adorando, mantendo os festivais, as ofertas da forma correta. Eles ouviam isso desde cedo. Essa era a cultura, a cosmovisão deles, era assim que eles criam, era assim que eles viviam. Então tudo era debaixo dessa tensão de viver corretamente, oferecer corretamente o sacrifício para que os deuses abençoassem eles, ou pelo menos não se irassem com eles. Pensa como era viver numa cultura dessa. Pensa como era viver numa cultura dessa quando uma pandemia do coronavírus chegasse ali. A culpa seria do povo que não adorou direito, que não serviu direito aos deuses. É uma cosmovisão diferente da nossa. Agora, pensa comigo, gente. Quando alguém vem à cidade e começa a dizer para o pessoal que vive esse tipo de cultura que existe um Senhor, e que não é os deuses e deusas das cidades que protegem as cidades, mas é um verdadeiro Deus. E esse Deus é pai do homem chamado Jesus, que nós estamos adorando como imagem do próprio reflexo e personificação desse Deus. Deus desceu na terra. Deus está aqui. E é um só, não existe deuses, é só um. Então nós não vamos adorar mais os outros deuses. Gente, imagina as pessoas conversando, dizendo uns aos outros sobre esses novos convertidos ali da cidade, essa nova religião que eles entraram. Para aquele povo, era algo muito ruim quando as pessoas não compareciam nas procissões que eles realizavam, nos sacrifícios. De repente você ouve dois vizinhos conversando. Eles dizem que agora são parte dessa nova religião aí, que só tem um Deus, a única verdade sobre Deus. Gente, isso devia ser tratado com muito cuidado, porque toda vez que acontecia alguma coisa ruim na cidade, no mundo, a culpa era de quem? A culpa era dos cristãos. Esse era o mundo que eles viviam. Foi nesse mundo que eles foram chamados para viver essa verdadeira religião chamada Jesus Cristo. Mas não era mais uma religião no meio de tantas que existiam. Eles viviam e diziam sem medo, sem dó. Eles descobriram e se renderam ao único caminho, à única verdade, aquele que dá a vida, Jesus Cristo, que é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o grande governador, Ele é o grande Senhor, é Ele que tem autoridade sobre tudo que existe. Gente, aquele povo vivia uma fé vibrante. Vibrante. E Paulo olha para a realidade disso que Epáfras contou para ele, e ele, com tudo isso em mente, ele diz uma coisa para aqueles irmãos. Olha só o que fala o versículo 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Paulo está aqui fazendo um grande conselho, trazendo um grande conselho para aquela comunidade. Paulo está aqui dizendo para eles o seguinte: olha, tudo o que vocês precisam, tudo, vocês têm em um lugar, Jesus Cristo. O primeiro conselho de Paulo é olhar para aquela comunidade e dizer para eles: continuem a viver em Jesus, assim como vocês vivem desde que vocês receberam Ele. Permaneçam nele, somente nele.
Eu paro e penso nesse conselho de Paulo, pensando na minha vida, e eu penso, o que significa isso para mim? O que significou para aqueles irmãos? O relacionamento que nós temos com Jesus é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho insistido nessa questão, eu tenho investido tempo falando sobre isso, porque o mais importante que nós temos como igreja da Vila é o nosso relacionamento com Jesus. E Paulo está olhando para a igreja da Vila hoje e dizendo para a igreja da Vila, lembra quando vocês receberam Jesus no coração de vocês? Talvez vocês nasceram com Jesus, vocês nem lembram que dia que de fato houve uma transformação radical na vida de vocês, porque vocês nasceram na igreja. Mas lembra quando esse negócio ardeu no seu coração? Continuem vivendo assim. Não deixa essa chama apagar, não deixa isso morrer, não deixa isso passar, continuem vivendo desse jeito. Gente, o que Paulo está tentando dizer para aqueles irmãos de Colossos é que existe uma grande diferença entre viver uma religiosidade vazia e se relacionar com Jesus. Tem muita gente vivendo um evangelicalismo vazio. Eu sou evangélico, eu sou crente, isso quando está dentro da igreja, mas quando chega em casa, quando está no mercado, quando está na farmácia, quando existe um problema no trabalho, cadê o evangélico? Cadê o crente? A religiosidade se torna vazia quando o que nós professamos é muito diferente do que nós vivemos. Quando nós saímos de casa, vestimos a nossa roupa de ver Deus e sentamos nos bancos das igrejas e ali nós somos perfeitos. Mas quando nós saímos dali para fora, nós temos uma outra vida. Isso é religiosidade vazia. Uma religiosidade que depende 100% de mim. Não é isso que Deus está falando. Paulo está dizendo, vocês receberam Jesus no coração. Vocês conheceram Ele em um relacionamento muito prático na vida de vocês. Jesus está com vocês. É realidade porque Ele ressuscitou. Gente, isso é suficiente. Vocês não precisam de mais nada. O que Paulo está batendo e está pedindo, está clamando é, gente, continuem a viver nele, somente nele. Ele usa algumas metáforas bem fortes aqui para intensificar esse pedido. Ele diz assim, fiquem neles, continuem a viver nele, enraizado profundamente como uma árvore. Deixe as raízes de vocês chegarem no mais profundo do relacionamento com Jesus. Invista nisso. Gaste tempo com esse relacionamento. Ele diz solidamente construído como uma casa. Ele fala assim, do mesmo jeito que você finca raízes profundas nesse relacionamento, você precisa construir toda a sua vida a partir dele. Paulo fala confirmado e estabelecido como um documento legal. É como se estivesse falando assim, vocês já aprenderam, vocês já estudaram, esse documento foi escrito na vida de vocês, então vivam isso agora e transbordem. Transbordem de alegria, transbordem de gratidão, transbordem, deixa o pessoal ver isso, porque transbordar quer dizer que você se encheu tanto de gratidão que agora extravasa de você e todo mundo se molha. Paulo está dizendo, você recebeu isso. Jesus é o seu Senhor. Meus amigos, então viva coerentemente com aquilo que você fala. Viva esse senhorio de Cristo na sua vida. A questão aqui é o tipo de conduta apropriada para quem afirma que Jesus é o Senhor da sua vida. Você é um cristão? Você carrega o nome de Jesus no seu peito, você carrega esse nome nos seus ombros, você diz para todo lugar que você vai que você é um cristão. Então viva como um cristão. Aprenda essa vida com Jesus. Eu me lembro do próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, num texto que a gente leu antes de começar esse momento da mensagem, em João capítulo 15. É um texto lindo, leia ele de novo na sua casa depois. Ali Jesus está de frente para os discípulos e Jesus fala um discurso lindíssimo que vai do capítulo 13 ao capítulo 17 de João.
Mas no capítulo 15, João escreve o que Jesus disse, e Jesus falou para eles assim: meus amigos, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou tudo que vocês possuem. Percebe isso? Permaneçam em mim. Continuem a viver nele. Permaneçam em mim. Nesse mesmo texto, Jesus nos mostra como nós devemos permanecer nele. E aí ele fala aquilo que nós ouvimos antes da mensagem: ame a Deus acima de tudo e ame o seu próximo. Tem uma frase forte nesse texto de João 15, porque Jesus pega esse mandamento e ele fala assim: ame a seu próximo como eu amo vocês. O amor de Jesus não é um amor de palavras. O amor de Jesus é o amor da cruz. O amor de Jesus é o amor das últimas consequências. O amor de Jesus foi o amor que o moveu a multiplicar pães, o moveu a sofrer com aqueles que sofrem. O amor de Jesus é um amor que tirou ele do seu lugar e o moveu a vir até nós. E ele diz, então, permaneçam nesse amor, permaneçam no meu amor, permaneçam, essa é a palavra. Permaneçam. Paulo está dizendo para aquela igreja: assim como vocês receberam Jesus na vida de vocês, assim como tudo isso fez sentido um dia, igreja da Vila, vivam nele. Você precisa buscá-lo. Você precisa entender que ele é a única coisa que nós precisamos aqui, no tempo que nós estamos aqui. Nada mais nos preenche. E quando nós buscamos outras coisas para nos preencher, nós nos perdemos completamente, porque ele é a medida exata do que nós precisamos. Eu estava pensando, essa semana, eu não sei se você conhece a roda da vida. Eu usei desse instrumento uma vez numa autoavaliação que eu fiz, porque ele é um instrumento de autoavaliação. Você para de frente para ele e você começa a marcar algumas pontuações sobre áreas da sua vida. Sobre várias áreas da sua vida, na verdade. Sempre que eu paro para fazer esse exercício, me autoavaliar, pensar no meu tempo, na minha rotina, na minha vida, eu sempre me pergunto, onde eu coloco o meu relacionamento com Jesus nessa roda aqui? E aí que mora a grande questão. Porque quando você olha para esse gráfico, você vai notar que a espiritualidade é uma das 12 fatias dessa roda aqui. E muito provavelmente, você olha para a roda e fala assim, como que eu estou de saúde? Eu podia estar melhor, dá uma nota de 1 a 10. Como que está a questão do meu lazer? Dá uma nota de 1 a 10. Na minha área pessoal, minha área emocional, como que está? Eu sou feliz? Dá uma nota de 1 a 10. Como que está a minha questão do conhecimento, da intelectualidade? E aí por diante, carreira, finanças, contribuição, família, amor, social. Como que está cada área da minha vida? E como que está a minha espiritualidade? Deixa eu dar uma nota de 1 a 10. Ela faz parte de uma dessas 12 fatias e muito provavelmente todos nós, em quase toda a nossa vida, lidamos com ela assim. A minha espiritualidade é somente mais uma área da minha vida. É uma área que gera demanda, que toma meu tempo, que me dá pressão, que coloca tensão sobre os meus ombros, tem cobranças. Parece que eu assimilei que me relacionar com Jesus é preencher essa fatia da minha vida em primeiro lugar e depois me dedicar às outras fatias. Quando a gente vê aquele versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, a gente olha para essa roda, preenche primeiro a fatia da espiritualidade, de preferência colocando um 10 e depois as outras coisas vêm. Mas infelizmente nós estamos pensando errado assim. Se estamos chamando espiritualidade o nosso relacionamento com Jesus e a vida que eu vivo a partir desse relacionamento, ele não pode ser somente uma fatia da minha vida, mas ele precisa ser algo que está dentro de todas as outras fatias dessa análise. Minha qualidade de vida, por exemplo, deve ser analisada a partir do meu relacionamento com ele. Como que Jesus muda a minha relação com a minha saúde?
Por que eu cuido de mim, cuido do meu corpo? Como que Jesus mudou isso? A minha cosmovisão cristã mudou isso. Como que Jesus mudou a forma como eu me relaciono com o lazer? Como que Jesus mudou a minha forma como eu me relaciono com a religião, com a igreja? Na minha vida pessoal, por exemplo. Ela deve ser analisada a partir do meu relacionamento com Jesus. E não a parte dele. Por exemplo, como eu construo a minha relação com os meus estudos? A minha vida emocional está como? Uma vez que eu tenho Cristo, uma vez que Ele é a minha paz, uma vez que Ele é o meu Senhor. Percebe que muda as perguntas, muda a perspectiva quando nós analisamos cada área da nossa vida a partir do relacionamento que Cristo tem com cada um de nós? Minha vida profissional, minha carreira, minha relação com o dinheiro, minha vida relacional com a minha família, com a minha vida amorosa, tudo isso, ela existe a partir do meu relacionamento com Jesus e não o contrário. É por isso que nós invertemos as coisas. Gente, sabe por que a gente fica triste quando a gente pensa? Muita gente tem isso. Quando a gente pensa no nosso relacionamento com Cristo, é muito comum, por exemplo, eu pensar assim, eu não estou fazendo tudo que eu preciso fazer, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, depende de mim e eu estou comendo bola, eu não estou conseguindo, depende de mim e eu não estou fazendo nada, então por isso que a minha vida está desse jeito. Esse negócio vai te oprimindo, vai te fazendo mal. A gente chega até a conclusão, eu não sou crente, gente, eu acho que eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não tenho tempo, parece que eu olho para a minha agenda e parece que cada vez menos o relacionamento de Jesus aparece ali. Mas sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Isso acontece porque você está fazendo da sua espiritualidade, do relacionamento de Jesus, uma das fatias da sua roda da vida. Você está segmentando isso como se fosse uma das áreas da sua vida. Você coloca ali as demandas que essa fatia exige, avalia se você está conseguindo riscar a sua lista de cumprido, feito. Por isso nós nos sentimos mal. Nós precisamos inverter isso na nossa mente. Nós precisamos viver com Jesus de forma que nada possa ser feito sem Ele. Sem falar com Ele antes, sem senti-lo Ele do nosso lado, sem sentir que está aqui comigo. Olha como que a gente inverte as coisas. Quando você tem Jesus como prioridade e como base de tudo na tua vida, todas as outras áreas, elas existem a partir daquilo que você vive com Ele. Então, sua área, como você lida com a sua carreira profissional, não é a parte do que você é na igreja, da sua religião, mas a maneira como você lida com a sua carreira profissional, ela existe a partir da forma como você enxerga o seu relacionamento com Jesus. Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro. O que Jesus espera de mim como médico, advogado, engenheiro, administrador e etc. Percebe isso? É viver Jesus acreditando que de fato Ele está com a gente. Isso sim é dizer que Jesus é tudo para mim. Não uma parte da minha vida, mas tudo na minha vida. Isso muda muito a nossa perspectiva. É por isso que Paulo disse, assim como vocês já receberam Jesus, continuem vivendo nele. Que tudo saia dele. Que você entenda que a sua vida existe, coexiste nele. Construa a sua vida sobre esse relacionamento. Coloque as suas raízes neste relacionamento. Deixe esse relacionamento nutrir o teu coração. Isso vai gerar um transbordar de gratidão na sua vida. Tem gente que está amarga, sabe por quê? Porque esse relacionamento está quebrado. Porque esse relacionamento não nutre a sua existência. Porque você não vive a partir de Jesus, mas você põe Jesus como um peso religioso nas suas costas. O quanto que Jesus é suficiente para você? Você precisa de outras coisas além dele? Porque se ele é só uma fatia, você precisa de outras 11. Percebe isso? Jesus é tudo para você, ou você está tentando acrescentar algo
para você ser completo. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso também da minha ideologia. Eu preciso de Jesus, mas eu também preciso do meu posicionamento político. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso também do meu movimento. Mesmo que esse movimento fale algumas coisas que está contrária à palavra de Jesus. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso também da minha formação científica, meu conhecimento. Eu preciso de... Gente, tudo isso é válido. O problema é quando você soma isso ao seu relacionamento como algo vital para a tua vida. Nós temos, como evangélicos, a mania de somar a suficiência de Jesus à nossa tradição, às coisas como sempre foram feitas. Percebe isso, gente? Eu gosto muito de uma frase do N.T. Wright que diz assim: o cristianismo é Cristo. Coloque-o no meio da sua imagem de mundo e o mundo vai parar de girar em círculos incompreensíveis e tudo começará a fazer sentido. Encontre-o e você encontrará o grande tesouro. Pode ser que você demore um pouco para encontrar todo o tesouro e inspecioná-lo, mas quando você fizer isso, vai descobrir que toda a sabedoria e todo o conhecimento encontram seu significado mais completo nele. Ele é simplesmente tudo o que há para se saber. Olha que lindo isso, o cristianismo é Cristo. A minha religião é Cristo. A minha vida é Cristo e só Cristo, porque Cristo é suficiente para mim. Então, assim como você recebeu Jesus no seu coração, continue a viver nele. Faça desse relacionamento a base da sua vida. Mas olha só o que Paulo continua falando em alguns dos versículos que seguem os 6 e o 7. Ele diz assim: tenham cuidado, meus amigos, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração de lua nova ou dia de sábado. Essas coisas são sombra do que há de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por quê? Porque, como se ainda pertencesse a esse mundo, vocês se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque, não pode usar calça jeans, não pode cortar o cabelo, não pode usar certo tipo de roupa, não pode fazer isso, não pode... Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Gente, para um pouquinho aí. Presta atenção. Quando Paulo está falando isso aqui para a igreja, e ele é extenso em dizer isso, ele tinha em mente que como tudo isso estava sendo colocado em risco por causa de um grande problema ali em Colossos. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha ouvido de Epáfras, lembra que eu falei que Epáfras pediu ajuda para Paulo? Ele tinha ouvido a fé do pessoal daquela igreja, e ele ficou muito feliz com isso, mas também ele ouviu uma coisa que deixou ele muito preocupado. Aquela igreja estava passando por um dos problemas mais comuns e mais terríveis, que deixa qualquer pastor de cabelo em pé. Bem, no meu caso, sem cabelo mesmo, né? É a infiltração. Você já teve problema em casa de infiltração? Meu amigo, infiltração é terrível, porque ela é sutil, ela é quase invisível. Mas quando você percebe, porque uma mancha na parede apareceu, uma bolha na pintura do teto surgiu, o que está por trás daquilo é muito maior do que a gente está conseguindo ver, é muito maior do que a gente imagina. Pode ter muita coisa podre por trás daquilo e dá um trabalho para consertar. Quebra a parede, estraga a pintura, sujeira para todo lado, dinheiro que gasta aos montes, meu Deus.
É algo bem parecido com isso que Paulo está tentando combater aqui. Eu não sei se você sabia disso, mas como os tijolos são as pessoas, a infiltração aqui não é de água, mas ela é tão devastadora quanto uma infiltração na nossa casa. O que está acontecendo aqui é a infiltração de um ensino falso na igreja. Alguns mestres começaram a trazer alguns ensinos falsos. Eles diziam que eles eram enviados por Deus. Olha só que loucura. Que eles portavam uma revelação especial da parte de Deus para a igreja. Uma espécie de conhecimento secreto que nem os apóstolos tinham, que estava guardado e agora tinha sido revelado por anjos somente para eles. Esse conhecimento, essa gnose, que é a palavra grega que é usada para conhecimento, era necessária para a salvação. Você tinha que ter Jesus na sua vida. Mas se você tivesse Jesus e não tivesse a gnose, esse conhecimento, você não tinha acesso a Deus. Se você tivesse Jesus, mas não obedecesse ao que essa gnose falava, você não tinha acesso a Deus e você não tinha a sua salvação garantida. Esse ensino era meio maluco, gente. Era uma mistura de um monte de tendência que tinha naquela época. Na época, ali no primeiro século, eles misturavam filosofia, cristianismo, elementos judaicos, misticismo baseado em visões de anjo, revelação novas de Deus, e até mesmo práticas do ascetismo, que eles acreditavam que se eu castigasse o meu corpo, machucasse mesmo, até sangrar, eu libertava a minha alma. Olha só que loucura um negócio desse. E tudo isso se misturou. E aí esses mestres chegam na igreja e eles começam a colocar essas coisas na cabeça do povo. Sabe a sutil arte de ligar a dúvida no coração? Você já ouviu essa expressão? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É como essa infiltração do falso ensino é sutil. Ela se infiltra na mente daqueles que se infiltravam, né? Se infiltrava na mente daqueles que se convertiam e faziam eles questionarem, assimilarem mentira como parte adicional do evangelho. Eles começavam a fazer aquele povo acreditar que Jesus não era suficiente para eles, que Jesus tinha feito o que fez, mas eles precisavam obedecer a algum ritual, oferecer um sacrifício, assimilar respostas que anjos deram. Jesus era tudo quando eles receberam ele. E é por isso que Paulo fala assim como vocês receberam, pelo amor de Deus, continue a viver nele, seja coerente com aquilo que você crê. Não viva essas mentiras. Eles acreditavam que para ter acesso a Deus você precisava de Cristo mais da obediência, Cristo mais o ritual, Cristo mais a revelação, Cristo mais a experiência mística. Gente, para um pouquinho, presta atenção. Essa carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas hoje ainda nós enfrentamos as mesmas coisas. Nós enfrentamos a sutileza, a invisibilidade de algumas questões que se infiltram entre os tijolos da igreja. É tão sutil e é por isso que é perigoso. Uma das grandes estratégias de Lúcifer, desde o início, foi tentar fazer o ser humano criar dúvida na sua mente, no seu coração a respeito de quem Deus é e do que ele estava fazendo. Você lembra do Éden? Ali a serpente conversando com a mulher, com o homem ali, falando para eles, será que vocês entenderam bem, gente? É isso mesmo? Vocês não podem mesmo comer desse fruto? Será que a história é bem assim? Será que vocês não entenderam errado? Não é isso. Lembra da tentação de Jesus? Que está descrita ali nos evangelhos, quando o diabo fala para Jesus assim, se você é filho de Deus mesmo, por que você não transforma essa pedra aqui em pão? Você está com tanta fome. Se você é filho de Deus mesmo, por que você não faz? Olha a sutileza dessas questões que levantam perguntas, dúvidas, que questionam as palavras de Deus. O mecanismo aqui é o mesmo. De forma quase imperceptível, nós somos levados por um belo discurso, uma experiência emocional. E nós somos levados a duvidar. E assim, começamos a ter que acrescentar coisas à nossa fé.
para que nós possamos viver essa religiosidade meio on demand, a religiosidade da minha maneira. Ah, na minha igreja é assim, na minha igreja tem que ser assim, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer aquilo. Meu amigo, minha amiga, nós somos totalmente suficientes em Cristo, mas nós estamos sendo o tempo todo tentados a acreditar que Jesus não é suficiente para nós. Muitos dos traços dessa heresia de Colossos nós encontramos hoje em dia. Pensa aí, pessoas estão se apresentando como tendo um conhecimento secreto, uma profecia para você, um acesso especial a Deus porque ele recebe um título de alguma coisa na igreja. Os iluminados que receberam de Deus o último conhecimento, o último método, a última estratégia, agora eu vou fazer a igreja crescer. Pessoas que querem ser reconhecidas com autoridade, como autoridade parecida a Jesus. Alguns criam movimentos inteiros. Gente, teve religião que perdurou anos, que surgiram de um anjo. Um anjo que se apareceu para alguém, falou não sei o quê, entregou o livro tal. O islamismo surgiu assim. Os mormons surgiram assim. Pessoas querem introduzir práticas judaicas hoje nas igrejas evangélicas. Vocês já perceberam isso? De repente você vê o pastor chamando a comunidade para o culto e tem que tocar o shofar para poder ter um momento de adoração. Aí você olha para trás, está uma procissão, e na frente da procissão está um caixote dourado com uma imagem de 2 querubins em cima, a Arca da Aliança está entrando, e eles colocam aquele negócio lá na frente, e as pessoas têm que se ajoelhar ali, e tem que orar pela arca, para a arca, sei lá. Gente, tem gente que tem candelabro em casa como se fosse um objeto sagrado. Tem até um templo de Salomão aqui. Percebe que é tão sutil que as pessoas são enganadas? Nós pegamos o que é bom, o que é necessário, nós transformamos num peso religioso para nossas vidas. Até isso nós fazemos. Por exemplo, quando a gente pega a nossa doutrina, que vem da palavra de Deus, e nós transformamos isso num dogmatismo cego, racional na nossa vida, nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando nós pegamos a tradição da nossa denominação e transformamos isso num tradicionalismo vazio, nós estamos fazendo a mesma coisa. O contrário também, quando nós queremos fugir da tradição, dos rituais, e nós queremos transformar a igreja numa coisa simplista, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Nós precisamos de Jesus, mais a tradição. Nós precisamos de Jesus e não a tradição. Nós precisamos de Jesus e os dogmas. Nós precisamos de Jesus e as práticas, as obediências e etc e tal. O exemplo pode ser variado, gente. Mas a grande verdade aqui é que qualquer coisa, presta atenção nisso, presta atenção. Qualquer coisa que precise ser adicionada ao sacrifício de Jesus para a salvação, o que ele já fez na cruz, para que você consiga essa salvação e o acesso a Deus, é a mesma coisa que Colossos estava vivendo naquele tempo de Paulo. Nós precisamos pensar isso nos nossos dias. Vem cá, quais são as atrações que a religião e a filosofia têm colocado do nosso lado, que pode desviar o nosso coração da verdade que Cristo é suficiente para nós? Hoje, não sei, você está em família aí, talvez hoje à noite, antes de dormir, amanhã, durante essa semana, você para um pouquinho para conversar com quem está perto de você e pergunta: o que você acha? Quais são essas atrações filosóficas? O que o mundo está fazendo a gente duvidar, questionar do que está escrito na Bíblia, do que Jesus é para nós? Gente, os nossos jovens saem das igrejas, a grande porcentagem de pessoas que saem da igreja são jovens e adolescentes que, quando chegam no colégio e na faculdade, começam a estudar, racionalizar, e isso começa a colocar questionamentos, e se a fé desses meninos, dessas meninas, desses jovens, não forem fortes o suficiente, enraizados, edificados, transbordando em gratidão, eles se perdem.
Se Jesus não for um relacionamento profundo na vida deles, eles se perdem. Eles estão se perdendo. Nós nos perdemos. O que tem colocado o nosso coração em dúvida sobre o que a Bíblia diz, como nós devemos viver, como seria o nosso relacionamento com Ele e coisas nesse sentido? Meu amigo, minha amiga, Igreja da Vila, nós somos completos em Cristo Jesus. Cristo e somente Cristo é a nossa religião. Olha só o que Paulo fala para aquela igreja, para a gente concluir, nos versículos 9 e 10. Ele fala assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esse versículo ele é muito profundo. Às vezes ele é meio confuso quando a gente lê rápido, mas ele é muito profundo. Paulo está dizendo assim: vocês não precisam de mais nada. Deixa eu dizer por quê. Porque Cristo, ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus se esvaziou e veio habitar entre nós como um homem, como eu e você, como um ser humano. Ele veio aqui sentir a nossa dor, ele veio aqui sentir o nosso sofrimento, ele veio aqui introduzir na nossa vida o relacionamento com ele de fato e de verdade, inaugurando o seu reino. Paulo está dizendo para aquela igreja, e o fato de vocês estar nele, lembra? Continuem vivendo nele, permaneçam em mim, como João falou. O fato de vocês estarem nele, que é o cabeça de toda a autoridade, não existe nada, gente, que possa exercer autoridade na nossa vida, Jesus exerce. E por estarmos nele, nós recebemos toda a plenitude. Essa palavra plenitude aqui no grego é uma palavra muito bonita que significa cheio, completo. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Em Jesus, somente em Jesus, crendo no que ele fez quando ele se esvaziou e veio aqui assumir a forma humana e morrer numa cruz, crendo na ressurreição dele, somente em Jesus nós somos completos. Nós não precisamos de nada mais no nosso coração. Nós precisamos do relacionamento que nós temos com Jesus. Paulo fala para aquela igreja, presta atenção, gente. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da sua carne, fora da aliança com Deus, Deus deu vida para vocês com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, ele cancelou a escrita de dívida, ele cancelou o mandato de prisão que a gente tinha, que consistia em ordenança: faça isso, não manuseie isso, não toque aquilo, não beba, não coma, não isso. Isso era contrário a nós, ele removeu essa dívida sobre nós, ele pregou isso na cruz. E sabe o que ele fez? Ele despojou, ele desarmou todo o poder e autoridade que poderia existir sobre a nossa vida e fez desses poderes e autoridades um espetáculo. Ele zombou deles na cruz, dizendo: eu sou o rei do mundo e só eu tenho autoridade sobre vocês. Paulo termina esse conselho dizendo assim para aquela igreja, lá no capítulo 3, nos primeiros versículos: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, olha que lindo isso. O documento, o mandato de prisão que a gente tinha contra nós por causa do nosso pecado foi rasgado. Jesus cravou isso na cruz. Nós estamos livres. E Paulo está dizendo para a gente, assim como vocês receberam Cristo no seu coração, continue a viver nele. Vocês têm vida em Jesus. Então não se prenda a regras humanas, tradições humanas, a religiosidade vazia, a esse mundo evangélico que tem muito mais de aparência do que de essência. E como que a gente faz isso? Procurem as coisas que são do alto. Busque isso até você encontrar. Gaste seu tempo, invista a sua vida, invista, gente, invista
naquilo que é o grande tesouro que nós temos, que é o nosso relacionamento com Jesus. Se você fica triste porque você não tem investido, então pare a tua vida por completo e comece a investir nesse relacionamento. Paulo está dizendo, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto, e manter é uma constante todo dia. Vários pensamentos, esses sofismas, essas dúvidas, as filosofias, os questionamentos vão chegar na tua vida e vão tentar te induzir a questionar, a duvidar e até abandonar a tua fé. A Bíblia fala que a fé em Jesus é loucura para os homens, gente. É loucura. Mas mantenha o seu pensamento no lugar certo. Mantenha a sua mente em Cristo Jesus, porque ali ela vai estar protegida. Então pare de viver a sua vida pensando somente nas coisas aqui da terra e comece a pensar toda a sua vida aqui na terra com a perspectiva das coisas que são do alto. Sabe por quê? Porque você só tem vida se a sua vida estiver em Jesus. Se ela não estiver, você acha que está vivo, mas você ainda está morto. Deus já nos ressuscitou com Cristo. E é por isso que nós estamos nele. E devemos permanecer nele. O mais importante da nossa vida, gente, o mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Jesus. A nossa igreja, ela tem princípios e valores que nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão. Alguns princípios são vitais para nós. Nós queremos ser uma igreja simples, mas nós queremos ser uma igreja acolhedora, que abrace, que ame, que acolha o diferente, que recebe as pessoas com amor, um amor pulsante nos olhos, como Jesus fazia. A nossa igreja quer ser uma igreja que não abre mão da verdade bíblica, da centralidade da palavra de Deus na nossa vida como igreja. A nossa igreja quer ser uma igreja conhecida por ser um ambiente acolhedor, mas contemporâneo, onde nós possamos dialogar com o mundo que está à nossa volta. Mas antes de tudo isso, a nossa igreja precisa entender uma coisa: nada existe se Jesus não for suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos dele, nos relacionar com ele, valorizar o nosso relacionamento com ele. Cristo é tudo em mim. E é por isso que eu gosto tanto dessa música, Tudo Que Eu Vivi. Porque ela fala de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, todas as coisas que eu enfrentei. Nada é maior, nada é melhor do que o grande tesouro que eu ganhei, que é Jesus. Igreja da Vila, eu queria fechar esse mês de janeiro pedindo para você parar um tempinho e refletir se Jesus de fato é o primeiro na sua vida, ou se ele é só uma fatia da sua roda. Se ele ocupa o todo, a centralidade dos seus dias, daquilo que você faz, se ele é o seu primeiro pensamento, se ele é o primeiro propósito, se ele traz sentido para você. E isso só vai acontecer quando você se relacionar com ele. Eu sempre falei por onde eu passei, que na minha adolescência um dos textos que me davam muito medo no coração, quando eu era adolescente e estava começando a ler a Bíblia assim profundamente, era aquele texto de Mateus, quando Jesus fala assim: muitos naqueles dias virão diante de mim e falarão assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, Senhor, mas eu vivi isso, eu fiz aquilo, eu falei isso. E naquele texto Jesus diz que vai olhar para muitos desses e dizer: eu não te conheço. Jesus é Deus, ele sabe quem são aquelas pessoas. Mas o conhecer que Jesus está falando ali é o relacionar. Porque para Jesus, o mais importante é o nosso relacionamento com ele. É o nosso relacionamento com ele,
a partir da nossa fé no que Ele fez, que nos dá tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo é tudo para mim. Ouça essa canção. Preste muita atenção na letra dessa música que vai tocar agora. E eu queria que você fizesse essa reflexão pensando o que Jesus é para você, enquanto você escuta essa música. Lugar de quem
seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei.